Ligações covalentes. No seu livro, você vai encontrar na página de número 136, ali onde você tem o desenho, as relações e tal, é o momento da covalente, né? Então, é uma ligação bastante importante, bastante interessante e muito abrangente nas provas. O que seria ligação covalente e como a gente vai trabalhá-la? Vamos lá. A primeira coisa sobre ligação covalente que você precisa saber é que ela é uma ligação cuja estrutura é bem diferente da vista anteriormente. Ela pode ser também chamada de homopolar, e você já vai entender por quê. Ela é uma ligação mais complexa porque ela tem mais detalhes, e a gente vai ter que pensar bem sobre estes detalhes. Eu vou começar mostrando para você os dois tipos diferentes de ligação covalente que você pode ter, porque isso é uma coisa bem interessante. Quando você tem uma ligação covalente, você está unindo dois elementos que têm uma tendência em ganhar elétrons. No entanto, um tem uma tendência maior que o outro. A grosso modo, é como se você tivesse, você vai ver agora no FET, dá uma olhadinha aqui no FET, um cabo de guerra. Está aqui o cabo de guerra para você medir forças. De um lado você tem, vamos supor aqui, uma atração e do outro você tem outra. Se as forças forem iguais em sentidos opostos, observe, você não vai ter uma força resultante, ela se anula, tudo bem? Agora, se um dos lados tiver mais força, você vai ter uma força resultante que vai tender para um dos lados. Isso indica para onde os elétrons vão nessa ligação. Se você tiver um átomo muito eletronegativo e um átomo pouco eletronegativo, o que for mais eletronegativo tem mais força para atrair os elétrons para si e, por tal motivo, estes elétrons vão ficar rodeando ele e vão gerar uma maior densidade eletrônica ao redor desse átomo. Agora, se você tiver, repito, átomos com as mesmas forças ou eletronegatividades, que é como a gente mede essas forças, você vai ter o quê? Você não vai ter uma força resultante. E se você não vai ter uma força resultante, obviamente os elétrons vão ficar distribuídos de forma homogênea, gerando o quê? Ausência de polos. Não entendi a palavra polos. Veja, como os elétrons são negativos, se eles forem deslocados mais para um lado, você vai ter um lado da ligação mais negativo e o outro, consequentemente, mais positivo. Se você tiver dois átomos com mesmas eletronegatividades, por exemplo, átomos iguais, e os elétrons não vão para um lado e nem vão para o outro, você não vai ter um lado mais negativo que outro. E se você não tiver um lado mais negativo que outro, você não tem polos nessa ligação. Portanto, nós químicos empregamos alguns nomes bem importantes. A ligação covalente é a ligação que ocorre entre ametais, como o professor falou antes. No entanto, essa ligação pode ser uma ligação covalente polar ou apolar. Ela vai ser uma ligação covalente apolar quando os seus ametais forem iguais. Assim. Por quê? Porque se os ametais forem iguais, não há diferença de eletronegatividade. E se não há diferença de eletronegatividade, você pode perceber agora esse movimento bem bonito que eu vou mostrar para você, A distribuição dos elétrons vai se dar de forma homogênea, tá vendo? Não tem mais elétrons de um lado do que de outro. Os elétrons ficam distribuídos perfeitamente nessa estrutura e você não vai ter mais carga positiva de um lado do que de outro, certo? Deixa eu colocar aqui então os elétrons para você, um elétron e outro elétron. Eles não ficam mais para lá ou mais para cá. A nuvem eletrônica fica distribuída igualitariamente, de forma equivalente. Tudo bem? Então, para ficar mais claro, eu vou mostrar vários exemplos agora de ligações covalentes que são chamadas de covalentes apolares. Vamos colocar aqui embaixo, exemplos. Cl2, O3, S8, carbono 60, que é o fulereno, N2.
Então, desde que você tenha ametais e eles tenham a mesma eletronegatividade, o que acontece quando os ametais são iguais, você vai ter, obviamente, covalente apolar. Então é sempre importante você mencionar o complemento. Covalente, beleza, mas covalente o quê? Covalente apolar. Certo? Professor, é possível ter elementos diferentes com eletronegatividades iguais? Sim. Elementos como carbono e enxofre, nitrogênio e cloro têm diferenças de eletronegatividades, se não desprezíveis, quase zero. Então isso gera um caráter apolar para a ligação muito, muito grande mesmo. Mas se eles perguntarem algo sobre, eles precisarão dar para vocês os valores de eletronegatividade, tá? Então eu vou colocar aqui para você, ó. Por que é assim? Porque a diferença de eletronegatividade, ela é igual a zero, tá? Vamos aqui destacar com a nossa estabilo, assim, tá? Diferença de eletronegatividade igual a zero, certo? Elementos iguais, ligação covalente apolar. Ametais, né? Ametais iguais. Agora, se os ametais forem diferentes, querido, daí você tem uma belíssima ligação covalente polar. Olha que coisa incrível. Na covalente polar, você vai ter ametais diferentes. E se os seus ametais forem diferentes, claramente um tem uma eletronegatividade maior que o outro. Isso fará com que esse elemento, esse átomo, puxe os elétrons da ligação muito mais fortemente para si, gerando esse fenômeno aqui que eu vou mostrar para você. Ó, por exemplo, na ligação HF, você tem o flúor, que é um elemento extremamente eletronegativo. Então ele vai puxar com uma força tão grande, mas tão grande os elétrons para si, que vai fazer com que todos os elétrons dessa ligação fiquem muito próximos a ele. Desse jeito. Tá vendo? O flúor tem lá seus 7 elétrons, vou colocar aqui. E aí você vai ter o quê? Uma carga negativa muito grande assim para o flúor e uma carga positiva muito grande para o hidrogênio, gerando polos na ligação. Como, pessoal, a gente não pode dizer que o elétron foi doado e nem recebido, a gente usa uma letrinha grega delta, aqui como essa, para indicar que é uma pseudocarga. Tá? Então é muito comum você encontrar esse símbolo para indicar que são pseudocargas. Tudo bem? Pseudocargas são o quê? Não é uma doação e não é um recebimento de elétrons. Porque o princípio da ligação covalente não é a transferência, é o compartilhamento de elétrons. Eu já vou mencionar isso a seguir nas explicações das estruturas. No entanto, como existem átomos que são mais eletronegativos que outros, isso faz com que a nuvem eletrônica vá mais para um lado do que para outro, tornando um lado mais negativo e outro mais positivo. No entanto, esse elétron não pode ser representado só como menos e como mais, porque isso na representação, na escrita, dá a indicação para o leitor de que o elétron foi doado. E não tem íon aqui, não tem doação de elétron aqui. Tudo bem? Então, queridos, ligação covalente polar. Me dá exemplos, professor? Claro, vários exemplos para você ver. Ó, CO2, carbono e oxigênio, H2O, hidrogênio e oxigênio, NO2, nitrogênio e oxigênio, CH4 e assim por diante. Você tem o quê? Vários e vários átomos de elementos diferentes, obviamente com eletronegatividades diferentes, fazendo com que haja polos, nessa ligação. Certo? Professor, tu fala demais, objetividade. Claro. Vamos lá, ó. Vou colocar aqui para ti, ok? Diferença de eletronegatividade. Negatividade tem que ser diferente de zero. Tá bom? Vou fazer aqui o destaque com a nossa estabilo. Vamos dar uma olhadinha aqui com a estabilo. Prontinho. Diferença de eletronegatividade tem que ser diferente de zero. Então, para o leigo, objetividade, ametais iguais, covalente apolar. Ametais diferentes,
ligação covalente polar. Simples assim, ok? Pois bem, vamos entrar agora numa parte muito importante da aula, talvez a mais importante do dia de hoje, que é a montagem das estruturas chamadas de moléculas. Pessoal, numa ligação covalente, o Lewis manteve a sua ideia de regra do octeto. No entanto, ele usou a regra do octeto de uma forma diferente, sua essência de uma maneira diferente. Ele percebeu que os não metais eles não têm tendência em doar elétrons e o outro recebê-los. Deste modo, fica um pouco difícil de inventar uma explicação para a combinação atômica. No entanto, elas existem. Então, a melhor maneira para entender essa explicação é usar o verbo compartilhar, compartilhamento. Os elétrons são compartilhados entre os átomos, fazendo com que um átomo usufrua dos elétrons do outro átomo de forma simultânea. Então, baseado nesse comportamento de compartilhamento, a gente vai usar aqui os elétrons de valência, como você está vendo, apenas dos não metais. Então eu arranquei os não metais da tabela, porque essa é uma ligação que ocorre entre não metais. Tudo bem? E nós vamos perpetuar o octeto. Só que ao invés de um doar e o outro receber, você vai estar tendo compartilhamento. Um empresta elétron para o outro para que, enfim, atinjam mutuamente o octeto. Certo? Então, quais são as formas de compartilhamento? Veja, tem 3. Ligação simples, onde há o compartilhamento de um par de elétrons. Então você pode desenhar assim, ó, um elétron, 2 elétrons, e aí você faz o desenho. Assim, indicando que é um compartilhamento de 2, ou você pode fazer simplesmente um tracinho, como eu vou fazer assim, que indica que em cada ponta do tracinho tem um elétron. Isso mostra que são 2 elétrons compartilhados. A ligação dupla é uma ligação bem fácil, onde você vai ter 4 elétrons compartilhados. Ligação dupla. Como seria a dupla, professor? Não entendi. Ó, você vai ter um compartilhamento entre 4 elétrons. E aí você vai fazer aqui, ó, os desenhos como eu estou fazendo. Ou você pode fazer desse jeito, assim, indicando que você tem, né, 4 elétrons compartilhados, 1, 2, 3, 4, então os átomos que possuem esses elétrons, ambos vão ter 4 elétrons, 2 deste mais 2 deste. Ou, para ficar menos bagunçado, você pode fazer 2 tracinhos assim, indicando que em cada ponta do tracinho você tem um elétron e está havendo o compartilhamento de 2 pares. Esse par e esse par aqui. Tudo bem? Então, ligação simples, que é uma das formas de união, pode ser representada ou assim, com um tracinho, por isso que é simples, né? É menos complexa, ou com o balãozinho indicando um par de elétrons. Ligação dupla indica 2 pares de elétrons, por isso dupla. E você representa com 2 tracinhos dessa maneira, como o professor está mostrando. E por último, a ligação tripla. A ligação tripla é uma ligação onde você vai ter justamente 6 pares de elétrons. 1, 2, 3, assim, ok? Vou fazer os balõezinhos para você agora. Tá, ó, olha os balõezinhos ali, ó. 1, vamos fazer assim. 1, 2, 3, 2 e 3. Dá para fazer assim, então, como você está vendo. Ou você pode desenhar com 3 tracinhos também. É a mesma coisa, ó. 1, 2, 3. É uma ligação chamada de ligação tripla, tá? Deixa eu cortar aqui os tracinhos, só para não ficar tão desproporcional, ok? Vou colocar os elétrons ali para você, então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons. Veja uma coisa que é interessante, independentemente da união entre 2 átomos se dar por simples, dupla ou tripla, você sempre tem pares, essa é uma boa observação. E esses pares, pessoal, geram uma coisa chamada de teoria dos pares de elétrons de valência.
Então o Lewis usa sempre na sua explicação a união entre pares. E você sempre tem que pensar em como emparelhar, ou seja, ligar pares de elétrons para os átomos se satisfazerem e atingirem 8 elétrons de valência. Isso é bem importante também, ok? Uma ressalva. Antigamente havia uma ligação chamada de ligação dativa. Essa ligação ela caiu em desuso porque hoje em dia se sabe que alguns átomos não obedecem ao octeto. E eu vou mencionar direitinho para você quais são os átomos que não obedecem ao octeto e por que eles não obedecem ao octeto. Portanto, a ligação coordenada ou dativa não faz mais parte do escopo de união entre átomos não metálicos. Tá? A gente até usa em questões muito antigas, mas ela não é mais atual. Né? A gente explica apenas como exceção à regra do octeto, ok? Então vamos lá. Bom, a pergunta para que as coisas fiquem bem claras é: por que na água você tem 2 hidrogênios para 1 oxigênio? Como é que eu posso explicar isso? Por que eu não tenho um H e um O, como era a ideia de Dalton, por exemplo, que a água era só 1 oxigênio e 1 hidrogênio? Por que a proporção é de 2 para 1? Bom, Lewis explica isso de um jeito simples. Ele disse que o oxigênio ele possui 8 elétrons. Ele tem 6 elétrons aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, então vou colocar os 6 elétrons aqui, mais 2 na camada mais interna, totalizando 8 elétrons de valência. E os hidrogênios, cada qual tem um elétron e um elétron. Bom, segundo Lewis, o que acontece é algo muito simples. Vou mostrar aqui para você. Esse átomo de hidrogênio, ele se encosta aqui com o oxigênio, tá vendo? E eles acabam formando um parzinho eletrônico. Deixa eu pintar ali para você, ó. Um parzinho eletrônico, quando eles se encostam. Desse modo, o hidrogênio ele consegue ficar com o mesmo número de elétrons que o hélio tem, que é um gás nobre e que é 2. No entanto, o oxigênio, que é o elemento mais eletronegativo aqui, ele não atingiu nenhum gás nobre ainda. No momento, o oxigênio tem na sua última camada, 6, 7 elétrons. Lhe falta 1. Portanto, olha quem é que vai suprir essa carência aqui do oxigênio, esse outro hidrogênio. Então vamos pegar o outro hidrogênio, prontinho, vamos unir aqui e adivinha o que aconteceu? Olha ali, pronto, você tem mais um par aqui. Então, se você observar com atenção agora, tanto o oxigênio quanto o hidrogênio, ambos acabaram atingindo gases nobres, não pela configuração eletrônica, de gases nobres, não mais pela doação e recebimento, mas pelo compartilhamento eletrônico. Compartilhamento de elétrons. Ok? Isso é muito importante, é a frase que rege a ligação covalente, você não pode esquecer. Vamos passar aqui a nossa estabilo para não haver problema. Compartilhamento é a palavra-chave na ligação covalente. Veja, ficou ruim de expressar isso que o professor tinha feito previamente, eu tinha organizado bonitinho para você. Mas imagina você desenhar para uma molécula tão simples quanto a água, tudo isso. Ficaria complicado, ruim, difícil de representar. Então nós químicos, nós mudamos a representação para que as coisas fiquem mais palpáveis e rápidas. Nós escrevemos assim na água, oxigênio, e colocamos os elétrons de valência do oxigênio, que são 6. Então eu vou colocar aqui de azulzinho como eu tinha feito antes, tá? 1, 2, deixa eu colocar um pouquinho maior ali para ficar mais visível. 1, 2, 3, 4, 5 e 6, ok? 6 elétrons para o oxigênio. Já os hidrogênios, cada qual tem 1. Então eu vou colocar aqui hidrogênio, H e o H. Cada hidrogênio tem um elétron. Um elétron aqui e um elétron aqui. Para não precisar ficar desenhando tudo isso aqui, a gente representa assim, queridos, Ou você faz aqui um balãozinho circulando esse par eletrônico, como você está vendo,
indicando que ali vai haver a covalência, a mesma coisa que você tem aqui em cima. Ou então você pode fazer de um jeito super fácil, apenas com os tracinhos, assim como o professor vai mostrar para você nesse instante. Ó, você faz oxigênio, risco que é a ligação simples hidrogênio, o risquinho que é a ligação simples, que é o hidrogênio. Então, tanto faz se você representa de um jeito ou de outro, ambas as formas, né? Elas apresentam a mesma representação. O leitor tem que entender que aqui você tem, ó, dois elétrons aqui e assim por diante. Tudo bem? Tá. Agora vamos para o próximo passo, vamos entender por que o carbono e o hidrogênio, eles se ligam nessa proporção, CH4. Vamos lá. Bom, CH4 fica desse jeito por algo muito simples. Vamos pegar aqui então os elétrons do carbono. Tá? O carbono tem quantos elétrons? 1, 2, e vamos colocar os outros aqui, né? 3, 4. 4 elétrons de valência, ok? Cada hidrogênio tem um elétron de valência. Então vou colocar aqui o elétron de valência do hidrogênio, tá? Para você enxergar direitinho. Vamos colocar aqui, ó, 1, 2, 3 e 4. Assim. Agora, eu vou pegar todos esses elementos e vou colocar aqui para baixo para a gente poder montar. Por que a combinação é essa? Porque, ó, se você tiver um CH4, você consegue fazer exatamente isso que eu estou mostrando para você. Olha ali, ó. Tá vendo? Tá vendo? Olha que coisa linda. Ó, o carbono, como ele tem 4 elétrons de valência, ele precisa de mais 4 para ficar com 8. E como cada hidrogênio tem apenas 1, ele precisa de mais 1 para ficar com 2. Deste modo, não precisa de muito trabalho ou muito esforço para perceber que a gente vai ter, vamos colocar aqui, ó, um parzinho, 2 pares, tá vendo? 2, 3 pares, 4 pares. Você vai ter 4 pares de elétrons compartilhados. Esse elétron fica tanto aqui na eletrosfera do carbono, quanto na eletrosfera do hidrogênio. E o carbono fica com 8 e o hidrogênio com 2, igual ao hélio. Lembrem que fica muito ruim de desenhar desse jeito. O professor fez rápido porque o professor já tinha preparado isso para a gente não perder o nosso precioso tempo. No entanto, pessoal, é muito mais fácil desenhar da seguinte forma. Ó, você coloca aqui o carbono e os hidrogênios em volta. E desenha os elétrons de valência de cada um deles. Do carbono, que tem 4, tá bom? Assim, ó, 1, 2, 3, 4. Lembrando que o carbono tem 4 porque ele se encontra na família 14. E todos os da 14 têm 4 elétrons de valência. E o hidrogênio tem 1. Então você vem aqui e coloca, ó, 1 para o hidrogênio. 1 e 1, tá? 1, 1, 1 e 1. Pronto. Agora é só pegar a tua estabilo e fazer comigo a marcação. Ó, parzinho de elétrons aqui, par eletrônico aqui, par eletrônico aqui, par eletrônico aqui. Tá aí a ligação CH4. Como ficou bonitinho, como ficou bacana, né? Mas, professor, na prova eu não vou poder usar as minhas estabilos assim. Tens razão. Então, para não ficar tão cansativo, tão maçante, você pode fazer da seguinte maneira. Você vai escrever aqui o carbono, ó, escreve o carbono, hidrogênios na volta, assim, e aí você vai fazer apenas um tracinho indicando justamente a ligação simples que unirá cada um desses átomos. Então, vou colocar aqui ó, um tracinho, um tracinho, um tracinho, um tracinho. Pronto, 4 ligações simples, como você está vendo. Carbono fica com 8, hidrogênio fica com 2, todo mundo feliz, serelepe, maroto, trigueiro. Queridos, uma observação. Como eu sei montar isso? Porque do jeito que tu fez, assim, já estava pré-pronto, então ficou mais fácil. Mas no livro tem uns exercícios super complexos. Como eu resolvo esses exercícios? Bom, eu vou explicar para você. O segredo é sempre localizar o átomo central. O átomo central é o segredo de tudo. O átomo central normalmente é o primeiro átomo, ou seja, o átomo do primeiro elemento. Esse aqui. Exceto nos ácidos e na água. Porque antigamente, como a água era considerada um ácido, a gente escrevia água com H na frente.
Atualmente, inclusive, alguns livros trazem OH2 ao invés de H2O, né? Então, com exceção de água e de ácidos, os elementos centrais sempre serão os primeiros. A gente escreve assim por convenção, já para não nos atrapalhar, né? Então a gente já coloca aqui, ó, elemento central, quem é? É o primeiro, carbono. Então você pega o elemento central e escreve ele no meio. Depois de ter feito isso, você distribui os elétrons de valência desse elemento central. Depois de ter distribuído os elétrons de valência do elemento central, você pega o elemento da ponta e coloca os seus elétrons de valência. E distribui esse elemento da ponta ao redor do elemento central. E aí você vai colocar sempre de forma que todos fechem 8 elétrons para que eles completem seus octetos. Tudo bem? Ó, se não ficou clara a minha fala, eu vou mostrar para você aqui em vários exemplos que eu trouxe, alguns mais fáceis, outros bem mais difíceis. Ó, você tem 6 exemplos aqui e eu vou fazer com você todos eles. Gostaria apenas que nesse momento você parasse um pouco o vídeo e tentasse resolvê-los. Sem problema algum, acerta, erra, não tem estresse. Eu vou na volta, né, depois que você pausou, você dá um tempinho, você volta e resolvemos juntos esses exercícios, ok? Uma sugestão apenas antes da sua pausa, os átomos centrais são nitrogênio, carbono, enxofre, enxofre, carbono e enxofre, tá? Estes são seus átomos centrais. Então eu vou te pedir a gentileza de pausar o vídeo. Pausa o vídeo agora. Deu? Pode voltar então. Vamos voltar agora que você já tentou fazer. Tenho certeza que você teve facilidade em algumas coisas, dificuldade em outras, então eu vou tentar solucionar todas as tuas dúvidas. Eu vou começar com NCl3, tá? Vou mostrar o modus operandi direitinho para você. NCl3. Primeiro você escreve N, assim. N. E aí você coloca os cloros ao redor do N. Cloro, cloro, cloro. Desse jeito. Feito isso, você vai colocar agora os de valência de todos os átomos. Como assim? Coloca os elétrons de valência do nitrogênio. Ele tem 1, 2, 3, 4 e 5. 5 elétrons de valência. Coloquem agora os elétrons de valência do cloro. 1, 2, 3, 7. Então, os cloros possuem 7 elétrons, ok? Pois bem, agora, reflitam comigo. O nitrogênio precisa de quantos elétrons para ficar com 8? E os cloros precisam de quantos elétrons para atingirem 8? Vamos ver? O nitrogênio, como tem 5, precisa de 3 para ficar com 8. Então ele pode pegar um aqui, tá vendo? Assim, ó, aqui e aqui. E desse modo, tanto o nitrogênio quanto o cloro acabam atingindo 8 elétrons. Porque se o nitrogênio compartilhar com esse aqui, tiver um parzinho compartilhado, você vai ter 5, 6, 7, 8 para o nitrogênio. E cada cloro vai ter 7, 8, 7, 8, 7, 8 elétrons compartilhados. Lembrem que quando você faz esse desenho, você está dizendo que esse elétron aqui é tanto do nitrogênio quanto do cloro, pela representação que eu fiz para você ali das camadas no cartãozinho anterior, certo? Então, vamos escrever com os tracinhos aqui para você ver, 3 ligações simples, cloro, cloro e cloro. Prontinho, essa é a estrutura da primeira molécula. Segunda molécula, CO2. Vamos lá. Coloque o átomo central, que é o carbono, e espalhe os átomos das pontas em volta. Coloque todos os elétrons de valência do carbono e do oxigênio. Vamos colocar aqui. Carbono tem 1, 2, 3, 4. E o oxigênio tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pronto. Coloquei 6 elétrons do oxigênio, porque está na coluna 16 e todos os da 16 têm 6 elétrons, e 4 elétrons para o carbono, porque o carbono está na coluna 14.
Feito isso, vamos lá. Vamos colocar agora as combinações. Combinou aqui, combinou aqui, combinou aqui, combinou aqui. Prontinho. Observem que tanto o oxigênio quanto o carbono, compartilhando seus elétrons, atingem 8 elétrons de valência. O carbono fica com 4, mais 4, 8. E o oxigênio, que tem 6, mais 2, 8. 6 mais 2, 8 também. Tanto carbono quanto oxigênio atingem 8 elétrons de valência. Você pode desenhar então essa molécula também com a forma de traços, que ficaria assim. Seriam duas ligações duplas, uma duplinha aqui e uma duplinha aqui, como você está enxergando. Duas duplas representando o CO2. Tudo bem? Vamos para a próxima. Próxima questão é o SO2. O SO2 é o nosso primeiro grande desafio, porque o enxofre ele tem 6 elétrons e o oxigênio também tem 6 elétrons de valência. Então vamos colocar aqui os 6 elétrons do oxigênio. 5, 6, 5, 6. E os do enxofre? 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Bom, nesse caso, você vai evidenciar a primeira expansão do octeto. O que significa isso? Com o tempo, percebeu-se que alguns átomos eles não obedecem ao octeto e permitem expansões, ou seja, ligações que extrapolam o octeto. Esses átomos sempre são os átomos menos negativos da ligação. Então, de uma forma bem fácil, você sempre tem que completar o octeto dos elementos mais eletronegativos. E os menos eletronegativos são consequência da união. Como assim? Ó, quem é mais eletronegativo? Enxofre ou oxigênio? Essa é fácil. É o oxigênio. Pois bem, então na ligação enxofre-oxigênio, quem tem força para pegar os elétrons que quer é o oxigênio. E ele vai fazer isso. Ele precisa de 2 elétrons para ficar com 8. Portanto, ele vai compartilhar 2 aqui e 2 aqui. Totalizando assim, 8 elétrons para esse oxigênio e 8 elétrons para esse oxigênio. Ah, mas o enxofre vai ficar com 10. Não tem problema, queridos. Se chama expansão do octeto. Muito comum para átomos de elementos que têm subnível D, foi percebido com o tempo, é uma informação obviamente mais recente, então se sabe que é normal. Antigamente se inventava uma enjambração chamada de ligação dativa, que era um engodo didático, que não era nada didático, que mostrava só para manter a regra do octeto que era possível fazer uma enjambração. Na ligação dativa, o oxigênio não emprestava elétrons para o enxofre, somente o enxofre emprestava para o oxigênio, sendo representada com uma flecha, assim, uma seta, tipo essa aqui, assim, ó, como você está vendo, indicando que os elétrons iriam para o oxigênio e o oxigênio não emprestaria nada. Era muito trabalhoso e graças a Deus se sabe hoje que existem expansões do octeto, então você não precisa se preocupar mais com isso. Desde que o elemento mais eletronegativo esteja com seu octeto completo, tá tudo certo, tá valendo, é a ligação correta. Então, o enxofre, sim, expande o seu octeto, porque ele não é o elemento mais negativo aqui. E a forma com a qual você pode representar um SO2 é essa aqui, ó. S, vamos usar aqui a ligação... Aqui, ó, S, assim, dupla, dupla, SO2. Você pode representar assim o SO2, sem problema algum. Tudo bem? Então tá aqui a próxima outra questão. Vamos para a terceira, que é a letra C, muito parecida com a letra, desculpa, a quarta, né, que é a letra D. Deixa eu puxar aqui para você ver onde é que eu tô, né? Já foram estas 1, 2, 3, vamos para a quarta. Vamos lá. SO3, não sei nem como começar, sabe sim. Enxofre é o central, distribuam os oxigênios. O enxofre está na coluna 16. Então, se ele está na 16, pronto.
Se ele está na 16, agora sim, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. O oxigênio também está na coluna 16. Então, vou colocar aqui para você 6 elétrons do oxigênio. Pois bem, pergunta, qual dos dois elementos é mais eletronegativo? O enxofre ou o oxigênio? Como a eletronegatividade cresce para cima nas colunas e o oxigênio está em cima do enxofre, o oxigênio é mais negativo que o enxofre. Deste modo, queridos, você pode fazer a seguinte combinação. Lembrando que quem tem prioridade aqui é o oxigênio. Esse oxigênio compartilha 1, 2, fica com 8. Esse oxigênio compartilha 1, 2, fica com 8. E esse oxigênio compartilha 2 e fica com 8 também. Mas, professor, o enxofre está com 12? Não tem problema. Se chama expansão do octeto. Acontece. Alguns átomos permitem tal expansão. E o enxofre, obviamente, é um deles. Se você quiser representar com os tracinhos, ficaria assim, ó. Enxofre, dupla oxigênio, dupla oxigênio, dupla oxigênio. Prontinho. Ficaria assim. A aula que vem eu vou explicar porque o ângulo de ligação ele não é bem esse, é um ângulo de 120 aqui, mas isso é um assunto para a próxima aula, não para a aula de hoje. Hoje a gente só está preocupado em combinar os octetos dos mais eletronegativos, não esqueça disso, certo? Então tá aí. Agora duas pedreiras para a gente encerrar esse nosso exercício bastante trabalhoso, bastante extenso. Quais são elas? Carbonato e sulfato. Como eu resolvo esses dois ânions supercomplexos? Bom, a mecânica é exatamente a mesma. Vamos começar com o carbonato aqui. O carbonato tem como átomo central o carbono. Então você coloca carbono. E você tem 3 oxigênios ao redor do carbono. Desse jeito. O carbono é um elemento da coluna D14, desculpa. Então você vai colocar, ó, 1, 2, 3, 4. 4 elétrons, como todos os elementos da 14 possuem. 4 elétrons de valência. O oxigênio já possui 6. Então vamos colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6. E os 6 dos outros oxigênios também. Bom, nessa partícula chamada de ânion carbonato, você tem uma coisa muito importante, pessoal, que é esse -2 aqui em cima. Que significa que o carbonato recebeu 2 elétrons de alguém. Quem? Não faço ideia, mas recebeu e os elétrons estão ali. Portanto, para ficar distribuído de uma forma mais coerente, o que acontece? A gente sugere, né, que o aluno sempre coloque esses elétrons que foram recebidos nos átomos periféricos, assim. Porque se alguém deu elétron aqui, só pode ter dado para o elemento mais eletronegativo e também interagido com os elementos mais externos, que são os oxigênios. Então, em poucas palavras, basta você acrescentar os elétrons que estão sobrando aos átomos que você tem nas pontinhas da molécula, que consequentemente serão os mais eletronegativos. Então, por exemplo, se você tem 2 elétrons, coloque um elétron aqui e outro elétron aqui. Olha como vai fechar bonitinho agora desse jeito, quer ver? Ó, esses 2 oxigênios que ficarão com carga negativa, porque tem um elétron excedente, terão 7 elétrons. Precisarão de apenas mais um para ficarem com 8. Tá vendo? Ó, 8. E aqui também você tem mais um oxigênio que precisa de 2. Prontinho. 8 elétrons, como você está vendo. Então, nessa representação, o carbono ficou com 8. Lembrando que quem interessa é o mais eletronegativo do meio, que é o menos eletronegativo normalmente. Atualmente, ele é uma consequência, pode expandir o octeto ou não, como falei para você.
Mas os das pontas estão perfeitos, estão todos com seus 8 elétrons, estão coerentes com a regra de Lewis. Portanto, queridos, esse é o ânion carbonato. Em suma, peguem os elétrons excedentes e distribuam de forma igualitária para os átomos das pontas. Só isso. E aí você vai ver quantos elétrons esses átomos vão ter e dessa forma você pode completar seus octetos. Bah, professor, eu não entendi nada do que tu falou, achei super difícil. Tá, então antes de prosseguirmos, eu só vou desenhar aqui a forma dele de traços para você ver. Você pode representar desse jeito. 2 oxigênios com um elétron a mais cada um, ficando com 7, precisando apenas de mais um para completar seus 8 elétrons. Tudo bem? Ó, não entendeu nada? Faz comigo o sulfato então. Sulfato que é questão clássica da URCS e eu tenho certeza que ele vai te ajudar bastante. O sulfato, como tu está enxergando aí no teu livro, ele é o SO4. Aí você desenha. S é o primeiro átomo, porque é o átomo central, desculpa, porque é o primeiro que aparece. Você coloca no meio. Aí você coloca 4 oxigênios ao redor. Ok? Pronto. Vá até a tabela agora e localiza enxofre e oxigênio para mim. Ah, professor, eu vou ali rapidinho e já volto. Vou fazer isso para ti. Que bom. Ó, você vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6. E os oxigênios, cada qual também com 6 elétrons. Então eu vou distribuir os elétrons desse jeito para você ver. Ok. Assim. Tudo bem. E prontinho. Fechou. Agora, se você olhar bem com atenção aqui a nossa questão, o SO4, ele é SO4 menos 2. Então você, de novo, tem esse perrengue chamado ânion. E você precisa saber o que fazer com essa bendita carga que está lá em cima. Quantos elétrons excedentes você tem? Quantos? Quantos elétrons excedentes você tem? Você tem 2. E se você tem 2 elétrons excedentes, você vai fazer o seguinte, ó, você vai pegar um elétron e vai dar para um oxigênio e o outro para outro oxigênio. Simples assim. Olha como fica compreensível e plausível a minha dica. Cadê o meu SO4? Ali, achei, ó. Você pega um dos elétrons e dá para um oxigênio. Vamos pegar aqui o elétron em vermelho, tá? Vou dar para você oxigênio. Muito bem. Aí você dá aqui para o oxigênio, assim, menos, e dá para esse aqui também, menos. Estes 2 oxigênios, os quais você deu elétrons, ficaram com 7 elétrons. E se eles ficaram com 7, eles precisam apenas de mais um para completarem seus octetos. Então, ele vai atrás de 1 aqui do enxofre, 7 mais 1, 8, 7 mais 1, 8, e tem 2 oxigênios aqui que não tem ânions, tem elétrons sobrando, precisam de 2, 2 aqui e 2 aqui. Prontinho, esse é o seu ânion sulfato, mas, professor, o enxofre não fechou 8, ele está com mais que 8. Querido, isso acontece. Se chama, reitero, expansão do octeto. E expansão do octeto ocorre com átomos menos eletronegativos que são saqueados pelos mais negativos. Percebeu-se isso já há um bom tempo, não é uma coisa obviamente tão recente, mas é um conhecimento mais atual. Não se usa mais ligações dativas para essas explicações. Tudo bem? Então, vou mostrar aqui para você o enxofre com as ligações de traços. Enxofre faz ali uma ligação simples com oxigênio. Eita, que é isso? Enxofre, ligação simples com oxigênio aqui. Agora foi. Desse jeito. Ligação dupla com O, dupla com O. Vamos fazer a duplinha aqui. Dupla, dupla. E a gente vai colocar aqui, queridos, carga negativa. Se você contabilizar, dá um S com 4 oxigênios menos 2. SO4 menos 2. Certo? Então, esta é a parte de resolução de exercícios, foi um pouquinho mais extensa, mas importante para você pegar o manejo das moléculas, das distribuições, ok? Pois bem,
Então, vamos lá, vamos para a próxima parte, a parte final, que é a parte de características, né? Ao contrário das ligações iônicas, as ligações covalentes, vamos colocar isso agora aqui nas características, possuem baixos pontos de fusão e ebulição. Tá? Então eu vou colocar aqui para ti, ó. Baixos pontos de fusão e ebulição. Ebulição. Ok? Desse modo. A gente pode citar aqui várias substâncias, como por exemplo, nitrogênio, que tem um ponto de menos 196 de ebulição, o oxigênio, que tem um ponto de menos 184 de ebulição. Então são super baixinhos. Se comparados aos iônicos, que são estratosféricos, esses aqui não chegam nem perto. Tudo bem? Outra coisa, eles não conduzem eletricidade. Então, vamos colocar isso bem ressaltado aqui para o aluno. Deixa eu colocar ali, ó. Não conduzem eletricidade. Conduzem eletricidade. Tem exceção? Tem. Todos aqui têm exceção e eu já vou elencar para você as exceções e o porquê dessas exceções. E a última parte é justamente a parte que mostra o porquê das exceções. Formam moléculas. Só os compostos ou substâncias simples, covalentes, são capazes de formar uma coisa chamada de moléculas. Por isso que muita gente equivocadamente chama também de ligação molecular. E está errado. Não é molecular. Eles podem formar moléculas. O que são moléculas? São grupos de átomos que ficam em separado. Por exemplo, ó, se você observar aqui com atenção, ó, vamos supor que você pegue, por exemplo, deixa eu ver, aqui, ó, aqui está perfeito. Dá uma olhadinha, ó. Fechou. Tem vários espaços vazios aqui, separando sempre trios de átomos. Isso é uma molécula. Moléculas são grupos de átomos que ficam separados uns dos outros. Esses grupos são formados por, obviamente, átomos ligados atomicamente uns aos outros. Então, aqui na água, você tem, por exemplo, uma ligação atômica. Entre as águas, não tem. Quer ver? Ó, deixa eu tentar me fazer entender com outro exemplo. Vamos pegar essa molécula aqui, tá vendo? Ó, vou pegar ela aqui para você, botar ela em 2D para você ver. Ó, isso é uma ligação atômica, tá vendo? Porque é uma ligação entre átomos, como você está enxergando. Agora, essa molécula aqui, que é formada por 5, 6 mais 14 átomos de hidrogênio, né, vai te dar 20 átomos. Então, esse grupo de 20 átomos que você tem aqui, ele fica separado de um outro grupo de 20 átomos, chamado também de molécula de hexano. Então, existe uma grande diferença entre ligação molecular e ligação atômica. Ligação atômica covalente é ligação entre átomos ametálicos. E, como os covalentes têm a capacidade de formar só eles, esse grupo de átomos que fiquem separado de outro grupo, que chamamos de moléculas, você vai encontrar um outro âmbito, que é matéria para a próxima aula, chamado de ligação molecular. Então, só os covalentes são capazes de formar grupos de átomos que ficam separados uns dos outros, que a gente chama de molécula. Se isso não ficou claro, mostra aqui para você no FET também, de um jeito super simples, ó, assim com a água. Dá uma olhadinha aqui, vai ficar bem mais fácil agora. Água. Eu vou separar. Observa que quando eu separo, ó, você não separa as bolinhas brancas das vermelhas. Sempre você separa em trios de átomos. Isso não aconteceria com uma ligação iônica. Não seria assim numa ligação iônica. A ligação iônica não se separa em grupos de átomos. Todos os íons ficam juntos, como eu já mostrei anteriormente para você, quando estão, enfim, por exemplo, em estado sólido. Ali, ó, aqui você pode ver bem direitinho isso. Tá vendo? Ó, todos estão juntos, não são divididos em trios, duplas, quartetos.
Então, somente os covalentes formam moléculas. E essas moléculas apresentam ligações fracas, muito fracas. Por isso que isso inflige em pontos baixos, não condução de eletricidade. No entanto, tem algumas pequenas exceções. Vou colocar aqui, ó. Exceções, tá? Vamos lá. Quais são as substâncias covalentes que não formam moléculas? Grafite, diamante, grafeno e sílica, que é o SiO2. Estas coisas não formam moléculas. E por não formarem moléculas, são exceções para tudo. Absolutamente tudo. Então você copia aqui e cola aqui em cima. Pronto. Grafite, diamante, grafeno tem pontos altos de ebulição e fusão. Não conduzem corrente elétrica. Exceção, vamos lá? Exceção. Ó, o grafite, o diamante e a sílica você pode tirar aqui, que a condutibilidade é quase nula, né? Mas esses outros dois conduzem muito bem. E dá para acrescentar aqui, nesse caso, uma outra substância que é molecular chamada de substância ácida, né? Ou seja, o grupo dos ácidos. Então eles também são uma exceção e acabam conduzindo eletricidade. Então, por que tem tanta exceção na ligação covalente? Porque a ligação covalente pode ou não formar moléculas. Os que não formam moléculas geram muitas exceções nas características. Certo, queridos? Então, para retomar, esse é o seu cartãozinho, é o desfecho da nossa aulinha de hoje. O professor falou para você sobre ligação covalente, ligação entre ametais. Se os ametais forem iguais, ligação covalente apolar. Se os ametais forem diferentes, ligação covalente polar. A estrutura da ligação covalente é baseada no compartilhamento de elétrons. Você escolhe o átomo central, que é sempre o primeiro, exceto na água ou nos ácidos, e distribui os átomos nas periferias. Feito isso, você tenta fechar 8 elétrons para todos os átomos com compartilhamento. Se não der, não entre em pânico. Basta você obedecer o mais eletronegativo. Ele tem que ter 8 elétrons. O resto, não importa. Lembrem também, até não comentei, que o hidrogênio é uma exceção, porque o hidrogênio ele não atinge 8 elétrons de valência. Afinal, o seu gás nobre de parâmetro é o hélio, e o hélio tem apenas 2 elétrons de valência. Então o hidrogênio sempre vai atrás de mais um elétron apenas. Quais são as características? Baixos pontos de fusão e ebulição, não conduzem eletricidade e formam moléculas. Moléculas são grupos de átomos que ficam separados uns dos outros, os grupos. E tem exceções, e essas exceções geram também exceções para as demais características. São elas: grafite, grafeno, diamante e a sílica, que é o SiO2. Tudo bem, queridos?